Meus irmãos, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, apenas o primeiro versículo. Semana passada, no culto vespertino, nós iniciamos uma série em Marcos. E no primeiro sermão nós demos um panorama do livro como um todo. E hoje nós vamos começar, propriamente dito, a expor o texto. Então, Marcos capítulo 1, versículo 1. Assim está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Meus irmãos, quando nós usamos o termo Evangelho, comumente nós nos lembramos de livros que falam sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Mas o interessante é que quando nós vamos para os 4 evangelhos existentes na Bíblia, nós vamos ver que nenhum deles é de autoria do próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, ele nunca escreveu uma autobiografia ou nenhum livro onde ele relata alguns aspectos da sua vida ou da sua obra. Todavia, o Espírito Santo de Deus escolheu e inspirou 4 homens para escrever 4 livros diferentes sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo. E cada um destes livros, ou cada um destes evangelhos, se diferenciam tanto em sua natureza como em seu objetivo ao apresentar Jesus Cristo. Porém, como nós já enfatizamos no sermão da semana passada, o objetivo de Marcos ao escrever o evangelho de Jesus Cristo é apresentar Jesus Cristo como o servo sofredor. Por isso, neste livro, Marcos o retrata como o humilde e servo perfeito de Deus, que em sua humildade e submissão cumpriu o plano eterno de Deus. É interessante que Marcos, ao apresentar Jesus como o servo sofredor, ele mostra que há uma estreita ligação entre a história de Jesus e a história de Israel, o povo de Deus lá no Antigo Testamento. Marcos, ele apresenta uma forte ligação entre Jesus e o novo êxodo de Isaías, que naqueles dias, nos dias que Marcos escreve o seu evangelho, era algo esperado há muito tempo. O profeta Isaías, em seu livro, ele anuncia, através das suas profecias, o retorno de Israel do exílio babilônico como um novo êxodo. E aí no texto que nós lemos, se você andar um pouquinho mais no versículo 2, logo na abertura do livro, Marcos já destaca essa realidade. Marcos descreve princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Esta ligação entre Jesus e a história de Israel, principalmente relatada por Isaías, se desenrola ao longo de todo o Evangelho de Marcos. Entretanto, o que fica muito claro neste Evangelho é que o tão esperado libertador de Israel, como profetizado por Isaías, como esperado por outros profetas e anunciado por eles, segundo Marcos, esse libertador já veio. Mas, ao contrário das altas expectativas humanas criadas pelo próprio povo de Israel, ele veio não simplesmente reinar, mas ele veio sofrer pelo povo, a fim de conduzir esse povo do exílio para a terra prometida. Assim, o autor de Marcos, ele desenrola a dramática história do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nesse primeiro versículo, ele o faz de 3 formas. Primeiro, define o Evangelho. Segundo, ele aponta a origem do Evangelho. E terceiro, ele destaca o personagem principal do Evangelho. Comecemos então pela definição do Evangelho. A palavra Evangelho, para nós, ela é familiar.
E muito por conta dos 4 evangelhos existentes na Bíblia. Quando você também dirige uma pergunta a alguém e lhe indaga, o que significa o evangelho? Geralmente nós que estamos mais acostumados, nós logo iremos responder que significa boas novas, boas notícias. É certo, a resposta correta. Contudo, o seu verdadeiro significado extrapola essa realidade tão superficial que, vez ou outra, pensamos ser suficiente para um claro entendimento do termo evangelho. Na língua grega, o termo evangelho significa literalmente recompensa pela transmissão de boas novas, ou até mesmo as próprias boas novas. Porém, eu creio que para entendermos de fato o que significa este termo, é importante nós pensarmos como que os primeiros leitores de Marcos entendiam o termo evangelho. E aí vale lembrar que os primeiros leitores de Marcos eram de origem romana e judaica. Assim, para os romanos, ou para os gentios, o termo evangelho estava associado a uma proclamação de um comunicado político ou de uma vitória militar. Para os romanos, evangelho era o anúncio de um evento histórico que traria resultados benéficos para toda a humanidade. Porém, com o passar do tempo, passar dos anos, este termo ele passou a ser usado pelos romanos em um sentido religioso, indicando, apontando para um culto ao imperador, quando o imperador ele se intitulou ser um suposto Deus. Há uma inscrição no calendário de Priene, datado no nono ano antes de Cristo, que relata que o nascimento do imperador César Augusto relata como um evangelho. Esse calendário diz que o nascimento do imperador era a boa nova, a chegada de um novo trono, de um novo rei, de um novo monarca. A chegada de César Augusto ao trono era, para o romano, um evangelho por quê? Era uma boa notícia por quê? Porque eles viam a sua chegada como uma vitória política, como um tempo de paz, como um tempo de restauração. Assim, então, para os romanos, a expressão evangelho é a boa notícia sobre o nascimento de um imperador, ou até mesmo a conquista militar ou a coroação deste imperador. Já para o judeu, o termo evangelho ele tinha um outro significado. O primeiro é que essa expressão evangelho, ela não existe na língua hebraica. Mas quando nós lemos, e nós lemos hoje nessa manhã, Isaías capítulo 40, o que nós lemos nada mais é do que a versão grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. E aí em Isaías 40, versículos de 1 a 2, que nós lemos na liturgia, está escrito: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías 40, Isaías ele profetiza sobre um futuro próximo. Ele fala sobre o retorno do cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo, nesses 2 primeiros versículos, Isaías ele aponta para um futuro longínquo, que seria a vinda do Messias. Quando você anda um pouquinho mais, no capítulo 40 de Isaías, nos versículos 9 a 10, há uma outra afirmação. E é aí a primeira vez que aparece a tradução da palavra evangelho, ou boas novas. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Isaías, em sua profecia, está anunciando a boa notícia da chegada de Deus. Refere-se à ascensão de Deus para governar. Isaías está apontando para a ideia de que o Senhor Deus virá com poder, com o seu braço forte. E aí pare para pensar que o povo dos dias de Isaías ouviu uma profecia como essa, não existia notícia melhor. Aquele povo estava
no cativeiro. E eles estão sendo informados por Isaías de que a restauração estava próxima. Ainda em Isaías 52, versículo 7, nós encontramos a terceira vez onde aparece a expressão boas novas. 52, 7, Isaías, assim está escrito: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Novamente, esta é a mesma boa notícia que anuncia a paz, que traz a notícia de felicidade, que anuncia a salvação. E esta felicidade, essa boa notícia, ela tem uma ligação, como diz Isaías: o teu Deus reina. No contexto de Isaías, o Evangelho é a boa notícia de que um novo reino será estabelecido e que no novo reino este rei governará com justiça. O povo será então libertado do exílio. Eu quero que você entenda, que ao explicar então o que significa o Evangelho para o judeu e para o romano, é que para ambos, existe um ponto em comum. Tanto para o judeu quanto para o romano, o termo Evangelho significava a chegada de um novo monarca. Significava a chegada de um tempo de paz, de um tempo de salvação, de um tempo de restauração. Marcos, ao começar o seu livro usando essa expressão, destaca que uma boa notícia está prestes a ser contada. Ou pelo menos é o começo dela. Marcos quer mostrar em seu livro a história da chegada, do estabelecimento e entronização deste novo rei, que é muito mais glorioso do que qualquer imperador ou rei que já passou por essa terra. Segundo Marcos, a vida, o sofrimento, a morte do Filho de Deus numa cruz romana são as boas novas. Isto é o Evangelho. A chegada de um novo rei. E na conexão que Marcos vai nos mostrar, a conexão onde aponta para a morte, para o sofrimento deste novo rei. Marcos ainda nos mostra não apenas a definição do Evangelho, mas esse primeiro versículo tão pequeno, ele também nos fala da origem do Evangelho. Marcos começa afirmando o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Todavia, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quando começa as boas novas de salvação do homem e a vinda de Jesus Cristo? Quando começa? Será que começa, de fato, nos 4 evangelhos que temos narrado, que temos escrito diante de nós? Quando você procura alguém e fala: olha, eu tenho uma novidade para lhe contar. O que vem na sua cabeça é que aquilo que alguém vai te trazer é algo totalmente novo. Entenda que não é essa a perspectiva de Marcos quando ele se refere ao princípio do Evangelho. O que Marcos está para relatar neste livro não era algo novo para o povo de Israel. Marcos quer mostrar a seus leitores que esse Evangelho, ao qual ele vai anunciar, ao qual ele vai explicar, ao qual ele vai desnudar diante dos seus leitores, não havia sido criado por ele naqueles dias, mas já havia sido criado milhares e milhares de anos antes, porque Deus já havia falado dessa boa notícia. Basta ver que no segundo versículo, ele aponta para isso, conforme está escrito na profecia de Isaías. Contextualmente, Marcos quer mostrar que Isaías já havia falado desse evangelho. Logo, por inferência, nós podemos afirmar que, da perspectiva de Marcos, o evangelho sobre Jesus Cristo não começou com ele, ou com qualquer um dos outros evangelistas, mas é apenas o cumprimento do prometido do Antigo Testamento. E é válido destacar que apenas 3 livros das Escrituras começam com o termo princípio. Gênesis, quando fala da criação. João, quando fala da eternidade do Verbo.
e Marcos quando fala do Evangelho. Eu creio que deva ser por isso que Marcos não começa a sua narrativa com a genealogia de Jesus Cristo, pois para ele o Evangelho não começa com o ministério terreno de Cristo. O Evangelho, o ser relacionado com Cristo, é tão antigo quanto a criação, bem como é tão eterno quanto o próprio Verbo. Apocalipse 14, versículo 6, descreve o Evangelho como o Evangelho eterno, ou seja, tem a sua origem na eternidade. O Evangelho que Marcos escreve e que nós temos em mãos já havia sido pregado lá no Jardim do Éden, na queda de Adão e Eva, quando Deus promete que a semente da mulher pisaria e destruiria a cabeça da serpente. Diante da queda do homem em pecado, o Evangelho não é um plano B, antes é a revelação do plano eterno de Deus sendo anunciado diante da queda do homem. Quando você vai no Novo Testamento, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 8, Paulo afirma que Deus anunciou o Evangelho primeiro a Abraão. Você tem que entender que as boas novas de Marcos são as boas novas de Gênesis, são as boas novas de Isaías, são as boas novas que nós encontramos em Miqueias, são as boas novas de todo o Antigo Testamento. Há um escritor antigo que afirmava na vinda de Jesus Cristo a este mundo, nada houve de inesperado ou de improviso. Nada. Nada. O Evangelho é a revelação do mistério que esteve oculto desde tempos eternos. É a revelação deste mistério a este mundo caído, quebrado e manchado pelo pecado. O Evangelho, segundo as Escrituras, como Marcos aponta, ele tem a sua origem em Deus. O princípio do Evangelho, a sua origem, não é humana, mas é divino. O Evangelho é a graça de Deus se tornando legível. O Evangelho é a história da graça. Como bem afirmou John Piper, se o Evangelho é a história de Deus sobre si, então Deus é o Evangelho. Jesus Cristo é o Evangelho. Nesse primeiro versículo ainda, quero trabalhar com você um terceiro ponto e último, que Marcos nos leva a pensar sobre o personagem principal deste Evangelho. Marcos enfatiza que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o objeto, é o tema central deste Evangelho. O Evangelho é sobre Ele, é sobre a sua vida, é sobre a sua obra. Marcos identifica sobre quem é o conteúdo das boas notícias. O conteúdo é Jesus Cristo. É por isso que quando você abre a sua Bíblia, e você deve ter notado isso, está descrito o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Não é que o Evangelho é de Marcos. O Evangelho é sobre Jesus Cristo. Mas Marcos foi apenas um homem usado por Deus para escrevê-lo. O Evangelho, a boa nova, é a pessoa do próprio Jesus. A figura central em meio aos diversos cenários e personalidades apresentadas no livro escrito por Marcos. Marcos, quando começa seu relato histórico da vida de Jesus, ele começa com a linguagem que levou os seus leitores romanos a entenderem que um rei mais glorioso chegou e põe-se contra todos os outros reis, incluindo o próprio imperador César Augusto. Jesus Cristo é o tema dessa história. E este é apenas o início da sua história. E a pergunta que temos que fazer também é: mas qual é o seu nome? É o personagem principal. Aí Marcos descreve usando 3 termos: Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é a identificação humana
para o nosso Salvador. Jesus deriva de um nome hebraico, Josué, significa o Senhor é a nossa salvação. E quando você vai em Mateus capítulo 1, quando relata o nascimento de Jesus Cristo, o anjo diz que o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Logo depois nós temos a expressão Cristo. E Cristo não é sobrenome, mas é um título real que Jesus Cristo recebe. A palavra grega Cristo tem no seu correspondente hebraico a palavra Messias, que significa ungir, que significa ungido. Essa palavra Messias ou Cristo, quando era usada para uma pessoa, denotava que a mesma foi cerimonialmente ungida e separada para um cargo. David Wallace explica que o sentido primário do título Messias é rei, como homem ungido de Deus, porém também sugere a eleição, ou seja, o rei eleito e honrado por Deus. Assim, o seu nome é Jesus, o seu título real é o Messias, o ungido, ou simplesmente o rei que desceu do céu para governar sobre todas as coisas. Porém, Marcos ainda enfatiza a sua linhagem. Ele é o Filho de Deus, ou seja, ele é Deus. Um teólogo holandês, Herman Bavinck, explica que o nome Filho de Deus, quando é atribuído a Cristo, é no sentido metafísico, por natureza e desde toda a eternidade. Assim, Marcos introduz o início da história do Rei Jesus, o Filho de Deus, e não o filho de qualquer outro monarca que havia nascido na terra. As palavras de Tim Keller, o Messias, aquele que iria vir e aplicar o governo de Deus na terra, salvando Israel de todos os seus opressores e problemas. Ele não seria apenas mais um rei, mas ele seria o rei. Ele seria o rei. Ainda um aspecto que vale ressaltar e chamar a sua atenção para o fato de Marcos usar a expressão Jesus Cristo. Jesus Cristo, no Evangelho, aponta para a ideia de salvação de pecadores, pois é isto que o nome dele significa. Este Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele anunciado e prometido anteriormente por intermédio dos profetas, que veio agora para salvar pecadores. É por isso que o Evangelho ele está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho, o conteúdo dele é Jesus Cristo. A sua vida, a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua promessa de consumação de todas as coisas. O Evangelho é sobre Jesus e ao mesmo tempo são as boas novas que vêm a partir dele. Eu quero, queridos, caminhar para o final desse sermão, levando-nos a pensar em pelo menos duas aplicações práticas a partir desse primeiro versículo. Primeiro é que nós temos que tomar cuidado com algumas falsificações do Evangelho. Tomemos cuidado com algumas palavras, algumas pregações, algumas mensagens que são apresentadas como Evangelho de Deus, como Evangelho de Jesus Cristo, mas na verdade são falsificações. Segundo Marcos, o Evangelho é recontar a história das boas novas da obra redentiva de Deus. O Evangelho tem a ver com uma história contada pelo próprio Deus. O Evangelho tem a ver com Jesus Cristo, com a sua vida, com a sua obra redentora. Desta forma, como nós explicamos anteriormente, o Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, pois o Evangelho é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro para onde tudo converge. O Evangelho ele é cristocêntrico, porque sem essa cristocentricidade não há boa nova. Cristo, ele é o autor e o conteúdo da boa notícia, do Evangelho, das boas novas. Por isso, pregar o Evangelho significa pregar a Cristo, bem como tudo aquilo que tem relação a Ele, já que sem Cristo
não haveria evangelho. Em decorrência disto, podemos afirmar que só é evangélico quem aceita e abraça o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em sua totalidade. Nós podemos afirmar que uma mensagem só é evangélica quando tem Cristo como centro de tudo o que é exposto. E como é importante nós, como igreja, relembrarmos e enfatizarmos a centralidade de Cristo na pregação evangélica. Nós vivemos envolvidos em um cenário, triste cenário, em que muitos pregadores e muitas igrejas têm acrescentado pensamentos humanos ao evangelho, ou em alguns momentos subtraído partes dele. Acrescentam quando dizem palavras, promessas, que Jesus Cristo nunca pregou, nunca ensinou. Nós podemos citar aqui a demoníaca teologia da prosperidade, alguns jargões evangélicos, como sua vitória tem sabor de mel, e por aí vai. Ou também podemos apontar algumas subtrações, quando negam a divindade de Jesus, ou evitam falar de assuntos como a cruz, pecado, inferno, arrependimento. O que nós temos que entender como aqueles alcançados pelo Evangelho, aqueles que abraçam o Evangelho, é que a única forma de evitar acrescentar ou subtrair pensamentos humanos a este Evangelho é conhecê-lo totalmente. A única maneira de você reconhecer facilmente falsificações do Evangelho é checá-las no próprio Evangelho. A única maneira de você detectar mentiras a respeito do Evangelho é se aprofundando no conhecimento deste Evangelho. Glória Furna afirma que a única opinião digna de canonização é a opinião do próprio Deus, conforme está escrita em sua palavra de autoridade, a Bíblia. Ler, estudar e se aprofundar no Evangelho servirá como uma luz vermelha piscando em nossa mente quando ouvirmos alguma mentira a respeito do Evangelho. Você que dirige sabe, quando de repente aparece uma luz piscando no painel do carro, uma luz que não é habitual, você logo liga o seu alerta, algo está errado com o meu carro. O mesmo princípio se aplica, queridos, quando nós nos aprofundamos no Evangelho. Quando nós aprofundamos o conhecimento do Evangelho, a nossa mente, ela é treinada a funcionar de uma forma que quando você escuta alguma coisa que destoa da mensagem do Evangelho, uma luzinha pisca, e você diz, opa, calma lá, isso não é o Evangelho de Cristo. Logo que você que tem uma mente treinada no Evangelho, você que se aprofunda no Evangelho, logo que você ouviu uma mensagem pregada, uma música cantada, sua mente treinada pelas Escrituras servirá como um sensor que detectará falsificações, se elas existirem. Milhares e milhares de pessoas em nosso país são enganadas por um evangelho falsificado, porque desconhecem ou não se aprofundam no verdadeiro conhecimento do Evangelho de Deus. Esta semana, um irmão da igreja me marcou em uma postagem no Facebook de uma igreja neopentecostal. E é triste ver que, para algumas pessoas, fazer um portal em cima do púlpito e uma mulher que se diz, não sei se é apóstola, o que ela é, ela fala, olha, passa por esse portal que você vai ser liberto. Um portal brilhante. E as pessoas que estavam ali olham para aquilo e pensam, isso é o Evangelho. Mas não, isso não é o Evangelho. Isso é uma falsificação do Evangelho. E o que nós temos que entender é que é nossa responsabilidade
É a responsabilidade de cada cristão, de forma individual, verificar e reavaliar, segundo as Escrituras, as ideias que ele ouve a respeito de Jesus Cristo, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. É nossa responsabilidade individual se aprofundar no conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, para que não venhamos cair, ou abraçar, ou aceitar falsificações esdrúxulas, mentirosas do Evangelho de Jesus Cristo. Segunda e última aplicação que trago para nós essa manhã, e tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo na igreja, tempo de evangelismo, é que precisamos ser divulgadores das notícias. Precisamos ser divulgadores das boas novas. Marcos destaca que o Evangelho é a boa nova, a grande notícia a respeito da vinda do grande Rei Jesus Cristo. E quando Marcos escreve este Evangelho, ele estava divulgando esta extraordinária notícia. Marcos, ao escrever este Evangelho, ele assume a postura como de um bombeiro. Deixa eu me explicar melhor. Pense na cena. Você como um bombeiro, e de repente tem uma casa pegando fogo, e existem várias pessoas lá dentro. Você então consegue fazer um buraco na parede, e você então começa a gritar para as pessoas que estão lá dentro: há uma saída, há uma saída, corram, passem por esse buraco e vocês estarão seguros. É isso que Marcos está dizendo. Isto é boa notícia. É avisar: existe uma saída para uma vida de pecados. Existe salvação da condenação eterna. Algumas dezenas de anos atrás, o escritor Gresham Machen afirmou que o cristianismo é essencialmente fatos. Notícias dizem respeito a fatos e não meras ideias. O cristianismo se refere a algo que realmente aconteceu e não somente a algumas ideias. Os fatos realmente aconteceram. Uma criança nasceu de uma virgem. Alguns anos de ensino e cura, um julgamento, uma crucificação, uma morte, uma ressurreição, uma ascensão ao céu. Em seguida a isso, houve uma explosão de notícias sendo divulgadas, espalhadas pelo mundo. Por isso que, para esse mesmo autor, Machen, ele afirmava que em tempos de perigo, o mais humilde dos homens, se for um portador de boas notícias, é melhor do que os grandes oradores ou filósofos. Meus irmãos, nós vivemos cercados de pessoas que estão em perigo. Nós vivemos cercados de pessoas que as suas almas estão correndo o risco de padecerem eternamente. E nós precisamos ser portadores das alegres e incansáveis boas notícias a respeito de Jesus Cristo. Nós precisamos avisá-las que existe um buraco na parede, que existe uma saída, que existe salvação. Nós somos portadores de notícias poderosas e cheias de júbilo. Nós somos portadores do Evangelho. E o Evangelho é a notícia de que o pecado, embora sendo universal e cause a morte, Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar pecadores. O Evangelho é a notícia que Jesus morreu por nossos pecados e nos livra da condenação eterna. É a notícia que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justos diante de Deus. É a notícia que existe uma maneira de ser salvo, rendendo-se e reconhecendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa notícia maravilhosa se espalhou triunfantemente pelo mundo romano daqueles dias, até chegar aos nossos dias.
Esta notícia, o Evangelho, era boa demais para ser retida por Marcos ou pelos primeiros cristãos. Hoje, muitos estão vivendo em perigo e nós não podemos reter essa notícia de que há uma saída, de que há salvação. A grande notícia da Bíblia, o Evangelho, é uma mensagem acerca de Deus e da sua glória e dos seus atos salvadores. O Evangelho fala acerca do homem, do seu pecado, da sua miséria, mas também fala da salvação, da condenação condicionada à submissão ou não a Cristo como Senhor de sua vida. Essa notícia envolve uma decisão na história, mas ultrapassa a história, visto ter valor eterno. Portanto, nós não podemos brincar com ela. Nós não podemos retê-la, porque nós estamos falando de vida e morte eterna. Por isso que sejamos a voz do Evangelho, a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Essas são as palavras do hino Evangelho, o hino que nós iremos cantar agora, em resposta àquilo que ouvimos nesta manhã. Ao som do piano, eu convido você a ficar em pé. Vamos cantar juntos essa canção. Também queria pedir que os irmãos que vieram preparados para oferecer ao Senhor seu dízimo e sua oferta, neste momento você terá a oportunidade de assim o fazer. Para você que nos visita nesta manhã, não se constranja com aquilo que os membros dessa igreja irão fazer agora. Entenda que para nós ofertar e dizimar é um privilégio. E o Senhor Jesus Cristo nos permite fazer em sua casa. Ao som do piano, fiquemos em pé e cantemos ao Senhor.